A paz do Senhor nessa manhã, meus irmãos. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos. Que os irmãos venham meditar, irmão. Muitas das vezes os irmãos veem a palavra, não quer ouvir a palavra, mas quer ouvir louvor, quer ouvir mensagem de edificação. Irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus também. Não só texto de bíblico, não, nós temos que ouvir, porque é através da palavra que vem a correção, que Deus vem a falar com a gente. Às vezes nós estamos precisando de ficar na posição e nós estamos fora da posição, irmão. Muitos crentes estão deixando de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, para ficar enviando texto, irmão. Isso não agrada a Deus, irmão. Olha o que Deus está falando com nós nessa manhã. Deus fala claramente com nós nessa manhã, porque eu quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mas não do holocausto, né? Irmão, quando a palavra de Deus fala que Ele quer conhecimento, porque muitos estão deixando de buscar conhecimento, estão deixando de ouvir as pregações dos homens de Deus, estão deixando de escutar a sã doutrina, de ouvir falar em santidade, quer ficar só enviando o texto, irmão. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa quer fazer sacrifício, quer jejuar, mas não quer obedecer à palavra de Deus. As pessoas querem fazer holocausto, né? Levar um dinheiro, sacrificação ao altar de Deus, dizer, não, vou dar esse aqui, vou fazer um voto com o Senhor e tal, mas não obedece, não adianta nada, irmão. Você está andando em vão. A própria palavra de Deus está falando aqui na sua manhã. Porque eu quero misericórdia. Muitas das vezes, irmão, as pessoas não usam de misericórdia com seu irmão. Sabe que o seu irmão está precisando, ele não ajuda seu irmão. Às vezes o irmão está precisando de uma palavra, ele não quer falar aquela palavra para ajudar o irmão, para levantar o irmão, que o irmão está abatido, está caído. Ouviu uma palavra de derrota para derrubar o irmão, então tem que levar a palavra para o irmão. Edificar o irmão na palavra. Muitos não estão edificando o irmão na palavra. Não estão pregando mais a Bíblia. Muitos estão carregando a Bíblia no celular. Deus quer que nós carrega a espada de 2 gumes. Como que eu vou para a guerra, irmão, e não levo a minha arma, que é a minha espada, e vou levar um celular para lutar, irmão? Irmão, os crentes estão caindo hoje, o diabo estão botando tropeço, estão derrubando muito esses homens aí que estão dizendo que é homem de Deus. Homem de Deus todo mundo é, filho de Deus todo mundo é, mas porém tem uma diferença do que serve a Deus do que não serve. É igual uma casa que tem um pai, que tem uma família grande, vamos supor 12 filhos, só um obedece, os outros vivem na desobediência, mas ele não pode dizer que não é filho dele, mas é filho da desobediência, mas tem um ali que agrada a ele, que obedece ele, e ele ama mais do que os outros, porque anda na obediência, no mandamento. Assim é Deus, irmão. Tem muitas das vezes a pessoa fala que filho de Deus só o que serve a Deus. Não, Deus criou todo mundo pertence a Deus. Até Satanás Deus criou. Então, irmão, mas ele se rebelou contra Deus. Então tudo pertence a Deus. Tem um filho da desobediência e tem um filho da obediência. O da obediência herdará o reino do céu. Da desobediência não, da desobediência perderá o seu galadão. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa está deixando de andar com a arma de guerra para guerrear com o seu inimigo, que é a Bíblia, fica andando com o celular na mão. Muitos estão pregando no altar, profanando o santuário santo de Deus, botando o celular em cima do altar e lendo como se fosse uma Bíblia. Você não está agradando a Deus. Você está rejeitando a Bíblia, que Deus deixou a espada de 2 gumes. Não é um celular de 2 gumes, não existe celular de 2 gumes. É a palavra de Deus, irmão. Vocês têm que voltar atrás, praticar o primeiro amor, se converter, abandonar isso, porque Deus, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Ele quer obediência, ele quer que você ande em santidade. Ele fala claramente aqui, porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Não adianta você sacrificar, não adianta você jejuar 8 horas, 7 horas por dia, 12 horas, mas não tiver misericórdia. Deus está falando que para isso, para nada presta, você está jejuando em vão. Até porque muitos crentes estão jejuando, mas não sabem o que está fazendo. O jejum tem que ter um propósito. Você não pode jejuar por jejuar, porque aí você está jejuando em vão, para nada presta. Ele tem um propósito, para alguma coisa ele tem que servir, mas qual coisa que você está jejuando? Para jejuar por jejuar? Não vale de nada. Deus, ele quer obediência. Ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Ele ainda fala claramente aqui, ó, embaixo, ó,
Vou tornar a repetir, porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Porque muitos estão só sacrificando, mas não estão obedecendo, não estão fazendo misericórdia, usando de misericórdia na obra de Deus e nem com o seu irmão. E ele fala, e quero que tenha conhecimento. Mas muitas das vezes a pessoa faz isso porque ele não tem conhecimento. Então Deus está te chamando nessa manhã, está te cobrando de você, fazendo uma cobrança, te chamando para um conserto. Porque você faz essas coisas, mas não tem conhecimento de Deus. Porque se você tivesse conhecimento de Deus, você não levava o celular para cima do altar. Você está profanando o altar. Né? Você está profanando o altar do Senhor, que é santo. Ali, irmão, até para a pessoa subir ali, não pode subir de qualquer maneira, igual muitas mulheres estão subindo de qualquer maneira, cheia de pecado, os homens também estão profanando. Então, por isso que eu falo, as pessoas estão se lançando fora do reino do céu, porque está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, não pode. E Deus fala claramente, Ele quer conhecimento, porque muitos não têm conhecimento de Deus. Há muitos pastores pregando a palavra de Deus sem conhecimento. Não sabe o que fala, não entende o que faz, mas só para arrecadação de dinheiro, pelo amor de dinheiro, não amor de Deus, porque quem ama a Deus, ele não se pega com dinheiro e prega a palavra de Deus verdadeira, né? E Deus é mais do que holocausto, Deus é mais do que holocausto. Então muitas das vezes a pessoa ama mais o holocausto do que a Deus. E Deus fala que Ele não quer sacrifício. Ele quer misericórdia, Ele quer que nós usamos de misericórdia com nossos irmãos, que muitas das vezes nós vemos o irmão perecer e nós ajudamos o irmão. Nós deixamos o irmão na sarjeta, no fundo do poço, e não ergue o nosso braço para tirar ele do fundo do poço. Nós não dividimos o nosso pão com o nosso irmão, comemos do bem e do melhor, se fartamos, ainda damos graças a Deus, né, na nossa soberba, e nós lembrando daqueles que estão necessitados. Nós dividir o nosso pão com os necessitados, irmão. Com aqueles irmãos que não têm condição, porque amanhã depois, se ele tiver condição e nós vir precisar dele, ele vai estender a mão para nos ajudar também. Muitos não quer plantar, mas quer colher, irmão. Lança seu pão sobre as águas, depois de muito dia colherá. É assim, irmão, você fazendo uma coisa, um bem para o irmão, depois de muito dia você vai colher lá na frente, você muda para um lugar, a sua vida é difícil, Deus vai enviar alguém para te ajudar. E se você não alcançar essa bênção, mas os seus filhos alcançam, seus netos alcançam. Alguém vai ajudar seus netos lá no futuro, porque no passado você plantou, você lançou seu pão sobre as águas. Irmão, pregar o amor dentro da igreja é fácil, mas viver ele é difícil. As pessoas só falam do amor por falar do amor, mas não sabem o que é o amor. O amor verdadeiro é de Deus. E o amor de Deus, ele é tão verdadeiro que ele não deixa ninguém perecer. Os discípulos de Deus no passado, irmão, até no partir do pão eles eram unidos. Hoje em dia, irmão, as pessoas só é unido se une a você para tirar proveito de você, mas ele não divide a tua bênção com você. Irmão, eu sou testemunho vivo disso quando eu chego a falar, porque eu passo. Tem muitos irmãos que vêm a nós, quer guardar o dinheiro dele, quer comer o nosso, ajudar nós a gastar o nosso, mas não ajuda nós a ganhar. E o dele ele come sozinho. Então Deus fala aqui nessa manhã, ele não quer sacrifício. Ele quer que você faça misericórdia, Ele quer que eu faça, usa de misericórdia com o meu próximo. E busca mais conhecimento da palavra de Deus, porque muitos querem pregar a palavra de Deus, só é pregador de trecho, só lê aquele trecho, aquele versículo e não procura examinar as escrituras todas. Ele não tem conhecimento de Deus, ele prega sem conhecimento, porque não adianta eu ler um versículo, pregar só aquele versículo e não saber o que tem mais por detrás daqueles versículos, aprofundar no conhecimento que nós devemos, irmão. A igreja hoje está se acabando porque ela não está buscando conhecimento, enquanto os falsos profetas buscam mais conhecimento nas astúcias, na malícia dele para derrubar o povo de Deus, e os povos de Deus estão se afastando do conhecimento e fazendo só sacrifício, achando que é a vontade de Deus. O sacrifício para nada presta, irmão. O único sacrifício, Jesus já fez o sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. Nós não temos que fazer mais sacrifício de tolo. Nós temos que fazer, irmão, porque o sacrifício que nós fazemos agora é de tolo, porque o verdadeiro Jesus já fez por nós. Nós devemos agora só obedecer e botar em prática o amor de Deus e buscar conhecimento de Deus. Porque, irmão, há muitos falsos profetas se levantando nos dias de hoje. Se você não buscar conhecimento, não se alicerçar na palavra de Deus, não estiver firme na rocha que é Jesus, você vai cair.
Por que você vai cair? Se você não está na rocha, você está no lodo. E o lodo é escorregadio. Você não consegue parar em pé. E o lodo é Satanás, irmão. Todo aquele que faz a vontade do mundo está firmado no lodo. Todas essas pessoas que adoram mais, que buscam outros deuses, que não é Deus verdadeiro, que é o Criador do céu e da terra, estão firmados no roxo, no lodo. A queda deles é tão grande. Então, nessa manhã, irmão, que os irmãos venham meditar e procurar andar nessa palavra de Deus, meditar, empanhar e guardar. Deus quer misericórdia, faz justiça, irmão. Que Deus é amor e é justiça. E busca mais conhecimento dentro da palavra de Deus, se alicerça. Porque Deus não ama holocausto, deixa de fazer holocausto, mas procura buscar mais conhecimento e alicerçar dentro da palavra de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas, irmão, serão acrescentadas na sua vida. Não se preocupa com mais nada, se preocupa em buscar conhecimento da palavra de Deus, porque você com conhecimento, você vai passar para aqueles que não têm conhecimento, vai ajudar aqueles que os falsos profetas estão enganando, tirar da mão de Satanás, tirar da mão dos falsos profetas. Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Nessa manhã, irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, que o Espírito Santo de Deus pode abrir o entendimento dos irmãos, e os irmãos venham guardar a palavra de Deus e louvar a Deus em santo nome. E agradecer a Deus por mais um dia de vida e saúde, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu não canso de falar, Jesus te ama. Que os irmãos afastem da aparência do mal, irmão. Resiste o diabo e se chega a Deus, porque o diabo fugirá de vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama.